Vamos para uma entrevista de um tema que chamou atenção hoje no nosso site. Tô falando da chamada AMAS, Anomalia Magnética do Atlântico Sul. A pequena abertura no campo magnético da Terra, na região da América do Sul e do Oceano Atlântico, está crescendo. Isso segundo dados de um relatório recente do governo dos Estados Unidos. A AMAS é uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra, localizada sobre o Atlântico Sul, mais especificamente nas regiões sul e sudeste do Brasil, faixa que se estende até a África, até o continente africano. Para tentar entender o fenômeno, especialistas estudam o campo magnético do planeta, que é gerado no núcleo de ferro líquido superaquecido a pelo menos 3.000 quilômetros de profundidade. Essa anomalia magnética do Atlântico Sul é estudada e monitorada por agências espaciais, como a Agência Espacial Europeia, a NASA, dos Estados Unidos e também aqui do Brasil. Vamos conversar então com o Ricardo Trindade, professor de Geofísica da Universidade de São Paulo, que está conosco. Professor, bem-vindo, boa noite. Vou pedir até foi um pedido da nossa redação aqui que eu atendi plenamente, porque é um assunto bem específico, para o senhor nos explicar exatamente isso, como se estivesse explicando para uma criança de 6 anos, por favor, para que eu entenda o que está acontecendo, o que é essa anomalia magnética, professor. Boa noite. Bem, boa noite a todos. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês. Olha, a anomalia magnética do Atlântico Sul é a maior anomalia que a gente tem no campo magnético hoje em dia. A gente tem monitorado ela ao longo dos últimos anos, mas ela está lá, ela existe há pelo menos 500 anos. Então a gente sabe que essa anomalia ela surgiu pequena na margem oeste da África, ali perto de onde fica a Namíbia ou África do Sul. E ela tem migrado, ela tem andado para oeste, passando pelo Oceano Atlântico Sul e chegando no Brasil. Ela chega no Brasil mais ou menos na década de 40 e ela começa a ampliar. E ela está realmente, atualmente, uma superfície bastante grande, essa anomalia. Tudo que está em azul na figura é a anomalia do Atlântico Sul. E uma coisa interessante que está acontecendo nos últimos anos é que a gente está vendo que ela está se separando em duas anomalias. Uma que fica na margem da África e outra que continua aqui na América do Sul expandindo. Essa anomalia, a origem dela está nos movimentos desse núcleo interno líquido, feito essencialmente de ferro, que fica a mais ou menos 3.000 quilômetros de profundidade. Lá, esse núcleo líquido de ferro, ele se movimenta, você tem correntes de convecção que movimentam esse fluido, e esse fluido é que gera o campo que a gente vê aqui na superfície, né? Agora, por que a gente tem essa anomalia no Atlântico Sul? Muito provavelmente porque você tem heterogeneidades lá nessas profundidades muito grandes da Terra, que fazem com que a gente concentre algumas linhas de campo em alguns lugares do mundo, em particular aqui. A gente tem algumas medidas que permitem dizer para a gente que essa anomalia está por aí, andando entre a África e a América do Sul há milhões de anos. Então, é um fenômeno que faz parte dessa região do globo já há muito tempo. Professor, boa noite, Sakamoto aqui. Mas uma pergunta, por conta dessa anomalia, essa é uma anomalia no campo magnético, e a gente sabe que o campo magnético do planeta Terra, que é criado exatamente por conta desse atrito dos nossos núcleos, né, de ferro, líquido, sólido, todo esse processo, esse campo magnético, ele protege o planeta Terra com relação à radiação solar. Né? O Sol traz calor, o pessoal não sabe, o Sol traz calor, traz energia, traz vida, mas também traz radiação. E esse escudo magnético ele acaba protegendo, né, a radiação. Existe algum risco para a saúde humana decorrente deste, entre aspas, muitas aspas, buraco no nosso escudo magnético? Então, Sakamoto, na verdade, o risco imediato para quem está na superfície não é significativo. Porém, há riscos muito grandes para quem está em altitudes mais elevadas. Então, quando a gente fala de voos intercontinentais ou estações espaciais, por exemplo, como a Estação Internacional que passa por aqui, né, voos orbitais, todos esses casos têm, sim, implicações, porque você aumenta a quantidade de partículas de radiação que as pessoas ou os organismos que estão nesses ambientes vão sofrer.
Por outro lado, tem uma implicação importante, porque como essa região, esse buraco, né, ele está sendo mais afetado por essa radiação que vem do Sol, os satélites todos os sistemas que são responsáveis por boa parte da comunicação que a gente tem hoje, quando passam por ali, eles sofrem uma influência muito forte dessa radiação. E isso afeta os sistemas desses satélites. Então, alguns satélites, inclusive, desligam os sistemas e religam quando passam da anomalia. O fato dessa anomalia ampliar a superfície, ampliar a área, faz com que a gente afete uma área maior, mais significativa da Terra, em que a gente vai ter problemas com o funcionamento dos satélites. Então, para a população em geral, não há o que se preocupar, pelo menos diretamente, né? Para nós aqui, réis mortais. Ainda bem. Não, não há. Não há porque essa radiação ela é reduzida à medida que você chega mais próximo da superfície. Ela é realmente significativa em órbita. E o senhor falou com relação à estação espacial e tal. Existe algum risco para equipamentos que utilizam georreferenciamento ou que dependem de comunicação por satélite? Então, os satélites em geral já têm uma proteção exatamente em função da necessidade de passar por aqui, de passar por sobre a anomalia do Atlântico Sul. Né? Por exemplo, o Hubble, o telescópio Hubble, ele não funcionava por aqui, e a estação espacial tem uma parte da fuselagem da estação tem uma proteção especial exatamente para poder passar por aqui e não ser afetada de forma significativa. Mas os sistemas, por exemplo, de localização como o GPS, eles têm um sistema de redundância e eu acho isso realmente não vai afetar esses sistemas que a gente está acostumado a usar. Muito bom. Ricardo Trindade, professor, obrigado por nos atender, trazer explicações aqui desse assunto que repercutiu bastante hoje no nosso site. Um abraço, viu? Boa noite, boa semana. Boa noite, obrigado a vocês. Valeu. Obrigado.